Graças a paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, aula 7 desse curso para o batismo, glória a Deus. Hoje vamos aprender, na Bíblia sobre essas duas ordenanças do Senhor para nós como igreja. Aula 7, as ordenanças. O batismo e a ceia. Abra a Bíblia de vocês em Lucas primeiro Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, um texto que nós já lemos várias vezes em outras ministrações, mas serve de fundamento para nós hoje. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos ler outro texto em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Está escrito assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Somente até esse versículo. Então, aula 7. Hoje nós vamos aprender que, falando no aspecto cerimonial, só existem duas ordenanças de Jesus para nós como igreja no Novo Testamento. E quais são elas? O batismo e a ceia. Então, precisamos entender isso, Existem essas duas ordenanças. E, repito, em relação a cerimônias, Claro que quando nós estudamos o Novo Testamento, nós encontramos muitos outros mandamentos, mas com relação ao nosso posicionamento no mundo, nosso posicionamento diante do pecado, nosso posicionamento diante da sociedade, mas se tratando de cerimônias, ou podemos falar assim, celebrações, Eu gosto muito de falar essa cerimônia, essas práticas, essas ordenanças como sendo atos proféticos. O que é um ato profético? Um ato profético é algo que nós, como igreja, fazemos no natural, mas que alcança o mundo espiritual. Por exemplo, quando uma pessoa aceita Jesus e ela passa pelo batismo, quando ela é batizada, ali ela está fazendo ali um ato profético que toca o mundo espiritual. Além dessa pessoa estar obedecendo o mandamento, nós já aprendemos na aula anterior que o batismo simboliza muito, com respeito à salvação, com respeito à morte do velho homem, à ressurreição para uma nova vida. Então não é diferente também, nós vamos falar também no decorrer dessa aula sobre a ceia do Senhor, que também é um ato profético. Nós vamos ver na Bíblia que, diferentemente do batismo, que é feito uma só vez, nós vamos ver na Bíblia claramente a Bíblia nos instruindo que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor, de tempo em tempo. Algumas igrejas têm o costume de cear toda semana, outras todo mês, Mas o importante é que nós precisamos praticar. Então, assim, trazendo uma introdução, hoje nós vamos ver
entender mais profundo sobre essas duas ordenanças de Jesus: o batismo e a ceia. Então, se uma igreja cristã, uma igreja que vive, busca a palavra, ela tem que praticar essas duas ordenanças, né? O batismo, quando a pessoa aceita Jesus, né? E a ceia do Senhor, que a igreja tem que praticar, tem que celebrar ou mensalmente ou semanalmente, mas Jesus diz claramente nesse texto onde nós lemos: fazer isso em memória de mim. Então, rapidamente, recapitulando sobre o batismo, o que é o batismo? É um ato profético, é um testemunho público da fé de uma pessoa que aceitou Jesus. É uma cerimônia, né, realizada para escrever que externalizar algo que aconteceu no interior dessa pessoa. Então, o batismo ela tem que ser algo público, né? E como nós já falamos em outras aulas passadas, uma pessoa que encontrou Jesus, nasceu de novo, ela quer se batizar, porque ela entende que é uma ordenança e ela quer, uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, ela quer testemunhar para as outras pessoas que ela quer perseverar nessa nova vida. Então, eu até escrevi aqui, né, para a didática: o batismo é um testemunho público da fé de uma pessoa, é uma cerimônia realizada para externalizar algo que aconteceu em decorrência da fé. Simboliza o sepultamento do velho homem. Então, esse é o batismo, né? E vocês estão participando desse curso justamente para se batizar, né? Nós estamos ensinando aqui, expondo algumas verdades fundamentais da Bíblia que toda pessoa que quer se batizar precisa compreender e entender. E segunda ordenança do Senhor para nós, né, em forma de cerimônia, né, de celebração, a ceia do Senhor. Vamos ler novamente esse texto em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19. Lucas, vamos ler? E tomando o pão, aqui está se referindo ao nosso Senhor Jesus, uma noite antes dele ser crucificado. Nós precisamos compreender isso. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Eu separei aqui alguns pontos sobre a ceia do Senhor para nós orarmos nessa noite. O primeiro ponto é que a ceia do Senhor ela é uma celebração para nós lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus. Vou escrever aqui: morte e ressurreição de Jesus. Então, quando nós praticamos a ceia, e com certeza vocês sabem que a pessoa só pode ceiar, participar da ceia, né, depois dela ter sido batizada, porque quando a pessoa se batiza, ela oficialmente está fazendo parte do corpo de Cristo, biblicamente falando. Então, quando nós celebramos a ceia, quando nós participamos da ceia, primeiro ponto aqui, nós estamos lembrando da morte e ressurreição. Então, não é só, quando nós estamos ceando, participando da ceia, não é só lembrar da morte, mas da morte e ressurreição. Por quê? Porque a morte de Jesus pagou a nossa dívida, né?
resolveu a nossa pendência que nós tínhamos com Deus. Mas a ressurreição de Jesus abriu um caminho para nós irmos para o céu. Nascermos de novo, porque ressurreição é nascer de novo. Jesus havia sido morto, mas glória a Deus que a morte não pôde segurar Jesus. Jesus venceu a morte, né? Nós precisamos saber, entender que talvez o maior inimigo do ser humano é a morte. Porque não importa se a pessoa é a pessoa mais rica do planeta, como o Jeff Bezos, dono da Amazon, chegou a 1 trilhão de reais de patrimônio. Tem umas 2 semanas esqueci o nome do senhor lá, o Safra, sobrenome Safra, morreu também, era o homem mais rico do Brasil. Então, assim, o dinheiro deles não foram suficientes para mantê-los vivos. Então, o ser humano ele tem medo da morte. Mas, graças a Deus, por Jesus, que quem aceita Jesus, ele não vive na morte. Ele morre com o mundo, mas a Bíblia fala que quando um cristão morre, entre aspas, né, ele apenas está dormindo, né? A Bíblia, se referindo aos que morreram em Cristo, fala que eles estão dormindo, né? E no último dia o Senhor, eles vão se levantar, entendeu? Então, isso é interessante nós entendermos. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E justamente porque Jesus venceu a morte, né? Nós também, a morte não irá nos segurar, né? Se aqueles que morreram em Cristo, né? Eles vão ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Então, a ceia do Senhor relembra o que Jesus fez. E é interessante nós pensarmos, e nós já pulamos para o segundo ponto, nós sabemos que o ser humano, ele, de natureza, ele tem tendência de esquecer as coisas, né? O ser humano, sim, ele tem, por natureza, a tendência de não lembrar tanto do passado. E Deus, sabendo disso, nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. Por quê? Porque quando Deus escolheu Abraão, né, para que através de Abraão Deus instituísse uma nação de Israel, que ali começava ali o plano de salvação, né? Jesus veio dos judeus. Mas interessante que depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles estavam ali presos ali, após Deus ter feito isso, tirado eles lá de mão forte, poderosa, Deus ordenou para que o povo de Israel praticasse algumas festas, né? E a principal delas é a festa da Páscoa. E por que Deus ordenou o povo de Israel para que praticasse, celebrasse a Páscoa? Porque a Páscoa para os judeus é uma festa, né? E o que eles celebram na Páscoa? A libertação. Então, não é que, apesar que nosso Deus é um Deus que gosta de festa, né, de cerimônia, não festa do mundo, mas assim, o culto em si é uma festa, no céu vai ter casamento, né? Então, por que Deus orientou o povo de Israel para que praticasse anualmente essas festas? Por exemplo, citamos a festa da Páscoa. Justamente para o povo relembrar o que Deus havia feito. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, porque quando nós falamos do povo de Israel, nós estamos se referindo à Velha Aliança. Mas quando nós chegamos na Nova Aliança, nós sabemos que Deus não muda. Né? Deus não muda, o homem que muda. Deus, ele às vezes, assim, ele tenta... nós saímos para um outro caminho, para um outro lado, ele tenta nos resgatar, ele cria um plano para nos resgatar, mas o plano original de Deus não muda. Então, assim como Deus orientou o povo de Israel para que instituísse uma festa, as festas, tanto Páscoa, os tabernáculos, né, que é a festa da colheita, então cada festa dessa simbolizava algo que Deus havia feito, era uma forma de gratidão. Então, assim também, Deus instituiu
a ceia. Né? Jesus nos deu essa ordenança. E qual é o propósito principal para nós? Qual o propósito de Deus para que nós possamos sempre celebrar a ceia do Senhor? Para a gente nunca esquecer do sacrifício dele. Depois nós vamos ler o texto, né? O Senhor diz: fazer isso em memória de mim. Então, é muito forte isso, porque o ser humano de natureza ele esquece, né? Então, sempre, mensalmente, nós temos a ceia, por quê? Porque às vezes a gente, infelizmente, temos essa falha, né? E quando nós chegamos na igreja e vemos ali o pão, né, que simboliza o corpo de Cristo, vemos ali o vinho, o suco de uva, que simboliza o sangue, né? Nós nos lembramos de onde Deus nos tirou, assim como o povo de Israel, né? Que Deus tirou eles do Egito. Então, primeiro ponto sobre a ceia é uma celebração para lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus. Segundo ponto, assim como o Senhor ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, Deus ordenou à igreja que celebrasse a ceia, para nós lembrarmos do sacrifício dele. Terceiro ponto, muito importante também, a ceia, ela traz comunhão entre os irmãos, e a comunhão compartilha a vida de Deus entre a igreja. Isso aqui é muito importante. E nós já também entramos no ponto do congregar, né? Um dos benefícios, né? Um dos propósitos da ceia do Senhor é para que possamos ter comunhão com os nossos irmãos. E o que a Bíblia fala sobre comunhão? Eu lembro do pastor Manuel, né? Que já está com o Senhor, ele dizia que a comunhão, a verdadeira comunhão, ela é no Espírito. A verdadeira comunhão é no Espírito. Então, o que é comunhão? É quando, biblicamente falando, nesse contexto que nós estamos falando, né? Comunhão é quando, como a Bíblia diz em 1 Coríntios, né, capítulo 2, quando eu encontro com meu irmão, que seja na igreja, que seja na casa dele, que seja em qualquer outro lugar, quando eu encontro uma pessoa que está no mesmo caminho que eu estou, e aí aquela pessoa compartilha vida de Deus comigo, né? Há um poder tremendo que Deus estabeleceu isso na igreja, né? Na comunhão, no convívio, né? Não existe um cristão falar que eu sou igreja, sem ir à igreja, sem ir a reuniões. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia que é uma verdade dizer que eu sou igreja. É verdade. Só que não é uma verdade completa. Por quê? Porque se a minha mão ela pode falar que ela é corpo. Mas se ela estiver ligada no corpo. Se a minha mão sair aqui do meu braço, ela não é corpo. Ela é mão. Né? Mas se ela estiver ligada ao meu corpo, aí sim, aí ela é corpo, ela está fazendo parte. Então, é certo falar que somos igreja? Sim, mas se de fato estivermos ligados à igreja. Então, esse terceiro ponto, a ceia traz comunhão. E a verdadeira comunhão é no Espírito. E que comunhão é essa? É quando nós compartilhamos vida de Deus. Por quê? Porque quando nós viemos à igreja, que seja no momento que o ministro louvou, que seja na hora quando o pastor ministra a palavra, naquele momento ali, cada um está compartilhando vida de Deus. Até no momento da adoração, no momento ali do louvor, ou quando a gente chega na igreja e cumprimenta o outro irmão, aquilo ali há um poder tremendo. Por quê?
Porque ali todos estão num só propósito, estão no mesmo caminho, né? Eu acabei de me lembrar agora também de quando Maria foi visitar Isabel. E aí João Batista vibrou dentro da barriga lá de Isabel, né? Quando encontrou também ali com Jesus dentro da barriga de Maria. Por quê? Porque os dois foram enviados por Deus. Os dois ali, eles tinham um propósito, né? E houve comunhão entre Maria e Isabel e Maria. Por quê? Porque o que foi gerado nelas veio do Espírito Santo, foi de Deus. Então, a ceia também, ela fala de comunhão. E a verdadeira comunhão no Espírito, quando a gente vem à igreja, né, participamos da ceia, vemos ali os irmãos e a vida de Deus ali compartilhada, né, porque Deus nos chama para a unidade. Quarto ponto sobre a ceia do Senhor, e dentro também do mesmo assunto, a ceia do Senhor, ela traz fortalecimento. Agora abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Naquele primeiro texto que nós lemos, em Lucas 22, ali, a Bíblia descreve o momento exato, né, quando Jesus praticou a ceia, né, de forma como um mandamento. Ali aconteceu a primeira ceia, né, oficial. Mas aqui em 1 Coríntios, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós vemos claramente essa instrução para nós como igreja. E claramente o apóstolo Paulo, ele escreve, dizendo, olha no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, então foi uma revelação de Jesus, Deus usou Paulo para doutrinar a igreja da nova aliança, o povo da nova aliança que somos nós. Então, Paulo, nós encontramos nas cartas, nas epístolas, toda a doutrina, toda a sã doutrina, né? Todos os fundamentos da base cristã, todas as verdades, e não é diferente com relação à ceia como um mandamento, como uma ordenança. E olha o que Paulo fala: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Olha só, nós vamos ver claramente aqui que, diferente do batismo, que é feito uma só vez, né, a ceia não, claramente nós vamos ver na Bíblia, aqui no versículo 25, que a Bíblia faz menção para nós praticarmos sempre. Olha só, fazer isto em memória de mim, que o Senhor Jesus disse, né, o texto lá em Lucas 22. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabemos que o Antigo Testamento se refere à velha aliança que Deus fez, essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, mas nós somos da nova aliança, que ela é infinitamente mais superior. Fazer isso, olha só, todas as vezes, você está falando aqui todas as vezes, está se referindo a algo prático. É até assim, para conhecimento, né? Eu me lembro de estudar sobre a ceia na igreja primitiva. Eles chamavam a ceia da festa do amor. Só para ainda enfatizar ainda mais a questão da comunhão, eles chamavam a celebração da ceia de festa do amor, que era um momento deles expressar o amor a Deus e também ao próximo. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor,
até que ele venha. Olha só, outro propósito da ceia do Senhor: anunciar Jesus, né? Quando um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, não nasceu de novo, vem à igreja e é dia de ceia, e até o ímpio sabe também da ceia, né? Então, essa prática, essa obediência, quando nós estamos obedecendo a essa ordenança, estamos anunciando a morte do Senhor, ou seja, falando, olha, ele morreu para nos salvar, até que ele venha, né? Nós estamos aguardando. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, já vamos ver outro ponto, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir significa entender o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Se a Bíblia fala que quando um cristão participa da ceia sem discernir o corpo, sem entender, quando a Bíblia fala que por isso essa pessoa está doente, quer dizer que, ao contrário, quando uma pessoa participa da ceia com um propósito certo, com o entendimento certo, com a consciência que ele está relembrando o sacrifício de Jesus e que ele é corpo de Cristo, que ele não está no pecado, aquilo é alimento para ele, que é o nosso quarto ponto aqui. A ceia traz fortalecimento, né? E para não ficar vago, né? O que significa isso? Por isso, essa parte, versículo 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu do cálice indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Irmãos, aqui está se referindo não simplesmente de uma pessoa participar da ceia em pecado, porque aqui está falando também sobre uma pessoa que participa da ceia sem entender o que é isso. O propósito da ceia não é encher barriga, como nós vemos aqui que era a prática aí da igreja de Corinto. Então, como que nós iremos nos tornar dignos de participar da ceia? É entendendo o nosso lugar em Cristo, né? Se a pessoa está em pecado, ela tem que praticar o que a Bíblia diz, né? Confessar os nossos pecados, para que Deus possa nos purificar de toda justiça, Deus possa nos limpar, mas nós precisamos participar da ceia, entendendo que Jesus é o nosso perdão. Se o problema é pecado, né, há conserto. Então, principalmente aqui, o maior problema, né, das pessoas se tornar réu do corpo é ela ceiar, participar da ceia sem temor, né? Participar da ceia pensando que é algo, uma brincadeira, não, isso aí é uma prática do homem, não, isso aqui é algo de Deus, que veio de Deus, não é algo que o homem criou, não, né? É isso que é participar da ceia indignamente. Não, também está em pecado, porque uma pessoa que está em pecado, ela tem que, como a Bíblia fala aqui, ela tem que se examinar, né? Ela tem que olhar para si, para dentro, para ver se ela não está fora, né? Se ela não está entendendo, se ela está participando de outros banquetes. É claro que se ela ceiar, ela está se tornando réu do corpo, né? Mas se uma pessoa está ali na vontade de Deus, né? Em Deus, né? Mesmo que se ela pecou no dia, né? Ela tem que corrigir, pedir perdão e participar da ceia do Senhor. Último ponto. São símbolos da ceia o pão e o vinho. Abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 14. Né? Uma referência. Versículo 22. Então, como já havia falado,
existem essas duas ordenanças, né, se tratando de cerimônia. E como eu expressei, eu acredito que o batismo e a ceia, né, a prática da ceia, a celebração da ceia, são, na verdade, assim, atos proféticos. É algo que fazemos no natural que toca o mundo espiritual. Por quê? Porque aquele pão, vamos ver aqui, né, a questão do pão e do vinho, né? Aquele pão que nós temos aqui da igreja, ele é comprado na padaria. Então, assim, então uma irmã faz o pão, mas às vezes até o homem que fez o pão não é crente. Aí a gente pensa, mas esse pão, será que é um pão santificado? Um pão? Então, assim, quando nós iremos celebrar a ceia, né, vocês podem ver que o ministro, o pastor, ele primeiro apresenta o pão, santificando ao Senhor, né, como um ato profético, dizendo que aquele pão ali irá simbolizar o corpo de Cristo, né, que foi partido. Por que eles pegam o pão e partem? Né? Por que parte o pão? Jesus lá, ele partiu o pão. Por quê? Ali simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. A Bíblia diz a 53 que o Senhor, pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, quando há ali aquela partilha do pão, né, aquela repartição do pão também simboliza que Cristo é suficiente para alimentar toda a igreja, né? Cristo é suficiente para alimentar todos, né? Então, vamos ler aqui Marcos 14, 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Então, assim, não é possível celebrar a ceia sem os utensílios da ceia, né? Tem que haver ali o pão e o vinho, né? Vamos ler aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Então, quando o ministro, o pastor, pega ali o pão, os diáconos seguram ali o pão e oram, aquele pão ali, ele está abençoado. Por mais que foi um ímpio que fez, comprou lá no Carrefour, ou no Baratão, importa que é um ato profético, e ali nós estamos tocando o mundo espiritual. Mais que a pessoa ali alimenta aquele pão natural, mas ele está se referindo ali do corpo de Cristo, da presença de Deus, né? E a seguir tomou Jesus um cálice, né? Ou seja, um copozinho pequeno, né, de beber o vinho, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, a ceia tem esses dois elementos, vamos dizer assim, utensílios, né? O pão e o vinho, né? O pão fala do corpo de Cristo e o vinho do sangue de Jesus, né, que foi derramado por nós, por Cristo lá na cruz. E aquele sangue, interessante nós entendemos isso, aquele sangue que foi derramado ali na cruz, o sangue de Jesus, ele não ficou ali no chão ali, né? Ele não ficou ali, caiu na terra, não, assim, espiritualmente falando, aquele sangue, ele foi posto numa taça, né? E foi oferecido a Deus como sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele sangue, a Bíblia fala que nós fomos comprados por sangue. Então, assim, a moeda que Deus usou, né, para nos recomprar, vamos dizer assim, porque nós viemos dele, né, nós, como homem falando, né, nós vivemos um tempo fora de Deus, fora do caminho, mas Deus criou um plano para nos salvar. Mas a moeda que Deus usou para nos resgatar, para nos comprar de volta, foi o sangue de Jesus. Por isso que nós usamos, né, nós que obedecemos a Bíblia, usamos, né, esse sangue, o vinho que simboliza
o sangue do Senhor. Amém? Então, essa é a aula 7, as duas ordenanças da Bíblia do Senhor Jesus para nós em forma de cerimônia, né? O batismo e a ceia do Senhor. Amém? Está terminado.